Homem mata 3 tios a tiros por discordar de partilha de herança em Minas. Conhecidos das vítimas contaram aos policiais militares que a suspeita é de que o crime tenha sido praticado por uma disputa de herança dentro da própria família. O sobrinho das duas irmãs, Marcos Ribeiro de Oliveira, de 50 anos, entrou em contato com a PM. Disse que tinha matado os parentes e se entregou. Ele estava agitado e a única coisa que ele falou pra gente que foi briga de família, que eles estão numa partilha de bens. E que hoje ele ficou nervoso e cometeu o crime. Nunca tivemos tanto e nunca fomos tão insatisfeitos. Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Vamos a mais um culto, né? Como os irmãos viram, já passou a nossa abertura, que eu não estou conseguindo ver aqui, mas tudo bem. Vamos orar para iniciar nosso culto de adoração e celebração. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, que está no céu, venha nos dar, Pai, entendimento durante esse culto. Venha nos dar, Pai, sabedoria e venha abrir nosso coração. Queria, Pai, pedir pela vida dos irmãos que estão aqui assistindo, que o Senhor venha estar abençoando, Pai. Queria pedir que o Senhor venha estar nos abençoando no decorrer desse culto. E esta oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, agora a gente vai falar o nosso tema, que eu acho que vai estar aparecendo na tela para vocês. Ou não, não sei. Mas, enfim. O nosso tema é O que nos falta é o amor. E a divisa encontra-se em 1 João 4, versículos 19 e 20. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia para ler para os irmãos. O texto diz bem assim: Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão e a quem vem não pode amar a Deus, a quem não vê, entendeu? Que tecnicamente é que a gente não pode amar a Deus se a gente não amar o nosso irmão, porque o nosso irmão a gente está vendo e Deus não. É isso que o tema quer nos passar. E agora vai passar a música oficial para vocês, os irmãos poderem ouvir. Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Está lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. E o que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está
pouco se vive. Muitos perguntam, ninguém responde. Onde está Deus? Aonde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Oh, oh. Já teve a nossa música oficial, como os irmãos puderam ouvir, a música muito linda. E fala sobre o tema, né, que é o que nos falta é o amor. Contanto que a nossa palavra hoje vai ser em cima disso, o que nos falta é o amor. Agora a gente vai fazer mais uma leitura bíblica em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 10. Capítulo de 1 Timóteo 6, versículo 10. 1 Timóteo 6, 10. Que a palavra do Senhor nos diz bem assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Que é o que a nossa palavra vai tratar hoje, que é sobre o amor ao dinheiro e a cobiça. Agora a gente vai ter um momento de ofertório, a música de ofertório, e o momento que vai estar aparecendo as informações para os irmãos. Graça e paz, irmãos. Creia em mim, ó Deus, creia em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável, que não entristeça em nós o teu espírito, que não entristeça em nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Amém. Bom, irmãos, agora eu vou estar orando, agradecendo pelos dízimos e ofertas e também pela palavra que vai ser dada pelo irmão Pedro Ferrão, que vai entrar assim depois que eu terminar de orar. Oremos. Santo Deus e eterno Pai que está no céu, queria, ó Pai, te agradecer, meu Deus, pelos dízimos e ofertas que o Senhor deu condição aos irmãos para dizimarem e ofertarem, para assim o crescimento de tua obra, meu Deus, e manter aqueles missionários que estão no campo. Queria, meu Pai, agradecer pela condição que o Senhor tem nos dado e pela proteção também. Queria, meu Pai, pedir pela vida do irmão Pedro, que o Senhor está fazendo, ó Pai, que ele consiga passar a palavra para a gente, de uma forma que a gente entenda, ó Pai, que venha fazer morada no nosso coração. É esta oração que eu faço no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. Agora a palavra está com o irmão Pedro Ferrão.
Graças a Deus, meus irmãos, boa noite. É um prazer poder falar para os irmãos e com os irmãos. Uma situação um pouco diferente da que a gente tem costume. Então, bate aquele nervosismo, mas é sempre um prazer muito grande poder falar para os irmãos. E hoje, em especial, eu queria dar os parabéns a toda a Juventude Batista e principalmente aos adolescentes. Hoje, comemora o Dia do Adolescente Batista. Então, eu queria parabenizar todos os adolescentes pelo seu dia, pelo Dia do Adolescente Batista. Que Deus continue abençoando e cuidando de cada um de vocês. Ontem a gente teve, meus irmãos, a abertura do mês da juventude, a abertura do mês de agosto, que é o mês da Juventude Batista. Então, durante todo esse mês, a gente vai estar na direção das programações. Então, espero que essas programações possam abençoar a vida dos irmãos. Ontem a gente teve a abertura, uma pregação do nosso querido pastor Marcílio, nosso pastor lá de Oeiras, querido pastor da Igreja Batista em Oeiras. E aí ele pôde fazer uma pequena introdução sobre o tema, o que nos falta é amor. E durante todo esse mês a gente vai estar trabalhando dentro desse tema. O que nos falta é o amor. Durante todo o mês vocês vão ver mensagens, músicas, tudo em volta desse tema. E hoje não vai ser diferente. A gente vai falar exatamente sobre a abertura. Não sei se vocês viram, mas no início a notícia da abertura da nossa live foi sobre o que o amor ao dinheiro pode causar. A notícia que mostra uma tragédia ocasionada pelo amor, o apego ao dinheiro. E a gente vai falar hoje sobre isso. O amor ao dinheiro, segundo a Bíblia, em Timóteo, é a raiz de todos os males. Então, espero que a gente possa sair daqui deixando de amar o dinheiro e amando de fato a Deus. A gente vai trabalhar hoje em 2 textos. O primeiro texto que a gente vai estudar é o de Tiago, no capítulo 4, do versículo do 1 ao versículo 3. Tiago 4, do 1 ao 3. Dá um tempo para os irmãos abrirem a Bíblia. Leiamos. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Esse texto de Tiago, a principal mensagem dele, é falar um pouco do hedonismo cristão, dessa busca pelo prazer do cristão, a busca pelo seu próprio prazer do cristão. E o texto fala que essa busca pelo prazer, essa busca desenfreada pelo prazer, de se satisfazer, satisfazer seu eu, satisfazer suas vontades, satisfazer seus prazeres, é o que nos leva à ruína, é o que nos leva à contenda, é o que nos leva à guerra. Então, o fruto da contenda entre os irmãos, e a gente pode aplicar também à nossa sociedade, a causa de todas as guerras e contendas, a principal causa das guerras e contendas, é o amor a nós mesmos, aos nossos prazeres, às nossas vontades, é a gente querer servir a nossa vontade. E para a gente servir a nossa vontade, a gente precisa de dinheiro. A gente precisa ter dinheiro, a gente precisa trabalhar, a gente precisa de dinheiro. E a busca desenfreada pelo dinheiro traz diversas consequências ruins. E é isso que a gente vai ver hoje, no segundo texto que a gente vai ler, que é o de Mateus 6, 24 ao 34. O texto de Tiago é um trecho introdutório para a gente entender que o contentamento ou o prazer humano não deve estar nas coisas deste mundo, não deve estar no prazer do seu próprio ego, no seu próprio prazer, como faziam os hedonistas. Mas porque tudo isso é passageiro, é isso que o texto tem a nos ensinar. E é isso também que Mateus 6, do 24 ao 34, vai nos ensinar também. Leiamos Mateus 6, 24 ao 34. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de obedecer e aborrecer
de um e amar ao outro, ou há de se devotar a um e desprezar ao outro? Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém. O texto começa, Mateus ele começa falando que a gente não pode servir a dois senhores, né? A gente não pode servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao Deus das riquezas, a Mamon. Então, sempre que eu me referir a Mamon, vocês se lembrem que eu estou falando de riqueza, eu estou falando de dinheiro. Porque dinheiro nada mais é do que uma forma da gente acumular riqueza, ou de trocar, de facilitar o comércio, né? De facilitar a troca de riqueza. Então, a gente não pode amar dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve o Mamon. Ou a gente serve ao Deus verdadeiro, ou a gente serve o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza. Então, são dois deuses distintos. E ele continua dizendo, não andeis ansiosos. Então, uma coisa que a gente deve aprender é que a gente não deve ficar ansioso com o dia de amanhã. A gente não deve ficar inquieto com o sustento. A gente não deve ficar ansioso com aquilo que há de vir. Porque lá no final ele diz que basta cada dia o seu próprio mal. E para a gente entender isso, o texto ele é bem claro e traz duas comparações para a gente. Primeiro, ele fala da ave, que elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam, mas elas nunca passam fome. Você não vê uma ave passando fome. E isso não é porque ela é preguiçosa. Não, o texto não está fazendo uma aplicação ou uma defesa da preguiça. Até porque as aves, elas praticam sua atividade, elas fazem aquilo que elas nasceram para fazer. Elas fazem aquilo que Deus criou elas para fazer. Mas elas não plantam, elas não estão colhendo, elas não juntam celeiros, mas Deus, o Pai, cuida delas. Deus cuida da vida das aves. E depois ele também, quem dirá da gente, né? Quem dirá da gente que é a principal criação de Deus. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado aqui é uma das menores medidas da época, que dá aproximadamente 65 centímetros, mas o que o texto quer dizer para a gente eu posso acrescentar pelo menos um palmo da minha vida? Posso? Por mais ansioso que esteja? Não, não posso. Então, de que adianta eu ficar ansioso com o dia de amanhã? Do que adianta eu ficar inquieto? Do que adianta eu buscar os bens? Do que adianta eu viver enfadado? Do que adianta eu ficar preocupado com o trabalho? Do que adianta eu ficar
preocupado com as necessidades do dia a dia, se eu não posso acrescentar em nada? É como aquele tolo, aquele cara rico que ajuntou tesouros, tinha muita grana, muita propriedade, e ele viu que os celeiros dele estavam curtos, né, para a sua riqueza, para tamanha era a sua riqueza. E ele decidiu construir novos celeiros para poder acumular bem. E uma voz do céu disse: essa mesma noite pedirão a sua alma. E é dessa mesma forma que a gente deve se ver. Do que adianta eu ficar angustiado com essa pandemia? Do que adianta eu ficar angustiado, pensar no que eu vou comer amanhã, pensar que eu posso perder meu emprego, pensar nas necessidades? Não que eu planejar seja errado, porque Deus nos instrui a fazer uma boa administração dos nossos bens, em Provérbios, em Deuteronômio, há diversos exemplos na Bíblia que Deus nos orienta a fazer uma boa administração dos bens. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo falar aos irmãos é que do que adianta toda essa preocupação se amanhã eu posso pegar um coronavírus e morrer? Do que adianta eu me preocupar com o passo que eu vou dar daqui a 10 minutos se eu posso morrer? Se nessa mesma noite Deus pode pedir a minha alma. Então, como que a gente tem se preocupado? Em que a gente tem se preocupado? E por que, em que devemos nos preocupar? Né? O texto dá outro exemplo, que é o exemplo dos lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam, mas... E diz que nem Salomão, que a glória dele era reconhecida internacionalmente, em todo o mundo, se vestiu que nem os lírios do campo. Nem Salomão, o cara extremamente rico, um cara que tinha reconhecimento mundial, um cara de tremenda riqueza e propriedades, se vestiu tão bem como os lírios do campo. Porque Deus cuida da sua criação. E a gente também deve se preocupar com a criação de Deus. A gente também deve se preocupar com a criação de Deus. E o texto continua dizendo: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais de vocês, homens de pequena fé, nós que temos a fé tão pequena. A expressão homens de pequena fé era para tratar dos discípulos de Jesus, era dos discípulos de Cristo. Tamanha é pequena a nossa fé, nós caminhamos com Jesus, mas andamos angustiados com o que vamos comer, com o que vamos beber. Mas quer comamos, quer morramos, amanhã morreremos. Da terra, de comer, beber, vestir, usufruir das riquezas que Deus nos dá. Porém, Salomão e também aqui Mateus nos instrui que a gente não deve andar ansioso, não deve buscar essas coisas para o nosso coração. O problema, de fato, não é a riqueza. O problema, de fato, não é você ter bens. Mas o maior problema é onde está o seu coração. Onde está o seu coração. É por isso que a Bíblia diz que dificilmente é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não por causa da riqueza, mas porque o rico tem o seu coração na riqueza. Porque o rico deseja incessantemente acumular mais bens. O rico deseja a cada dia mais acumular mais bens. E aí a gente deve pensar, aqui eu acho que vem uma das partes mais importantes do texto, que é o versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que Mateus nos ensina é que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus, buscar a salvação, que ela vem de graça, e assim também vem um sustento dado por Deus. Vem de graça. Deus é o Deus do sustento. Deus é o Deus do dinheiro. Deus é o Deus de todas as riquezas. Então, se a gente serve a esse Deus, tudo isso vai ser acrescentado a gente. Se a gente buscar ele de fato, buscar de fato a salvação, evidenciar a salvação em nossas vidas. E a segunda coisa aqui é a justiça de Deus. A justiça de Deus. A justiça de Deus, ela se apresenta nos pobres, no serviço aos pobres, às viúvas, aos órfãos, às pessoas que estão carentes, às pessoas que necessitam. Então, se a gente tem dinheiro, se a gente tem propriedade, se a gente tem bens, como que a gente pode fazer uma boa aplicação do nosso dinheiro?
Como que a gente pode aplicar bem os recursos que Deus tem nos dado? Deixar de ser avarento, deixar de ser preocupado e passar a ser um bom administrador dos bens que Deus tem nos dado. Um bom administrador, amar a Deus e ter o dinheiro para servir as pessoas e não servir ao Deus do dinheiro, e não servir a mamão, mas servir a Deus. E através dos recursos que Deus tem nos dado, a gente vai abençoar a vida de outras pessoas. Só que antes da gente se preocupar com as mazelas da sociedade, as pessoas que passam fome, a desigualdade social, tudo isso, a gente precisa olhar para o pecado que tem dentro de nós, a avareza que tem dentro da gente. A avareza que não permite eu ser uma pessoa generosa. A avareza que não permite eu ser um dizimista fiel. A avareza que não permite eu ser um ofertante generoso. A avareza que não permite eu olhar para a situação das pessoas que estão em desigualdade social e não sentir amor. Porque aí é onde vem o nosso tema. Aonde está o amor do cristão? Está no dinheiro ou está nas pessoas? Aonde tem estado o nosso amor? Isso me faz lembrar um pouco do Pacto de Lausanne. O Pacto de Lausanne começou mais ou menos em 1970, 1974, exatamente, na Suíça, e teve origem com o nosso querido Billy Graham, um dos maiores pregadores, um dos maiores missionários que nós tivemos. E é um querido pregador no nosso meio batista, no nosso meio cristão. E foi efetivado com o Joe Stott, outro famoso e reconhecido pregador cristão. Mas o que o Pacto de Lausanne tem a ver com isso? O Pacto de Lausanne foi uma reunião onde os cristãos, onde grandes pregadores do mundo inteiro se reuniram para entender e ver como o evangelho poderia continuar sendo relevante. Como que o evangelho, crescendo no mundo, continuaria se preocupando, deveria se preocupar com as dificuldades da época e as dificuldades de hoje, as desigualdades sociais de hoje. Como a gente, enquanto cristão, vê a pobreza em nossa volta. Como a gente, enquanto cristão, vê um mundo extremamente desigual. Isso é fruto da queda do homem, né? Essa desigualdade. E o Pacto de Lausanne, em um dos seus pontos, traz algo extremamente relevante para a gente. Eu vou ler os pontos, um dos principais pontos sobre dinheiro, para os irmãos conhecerem. Todos nós estamos chocados com a pobreza de milhões de pessoas abaladas pela injustiça que provocam. Nós que vivemos em sociedades afluentes, aceitamos como obrigação desenvolver um estilo de vida simples, a fim de contribuirmos mais generosamente, tanto para a assistência social como para a evangelização. Então, uma das principais preocupações do Pacto de Lausanne, um pacto entre as igrejas cristãs autênticas de todo o mundo, era a preocupação entre a relevância da evangelização com a assistência social. A relevância do nosso evangelismo com uma ação prática em trazer comida, alimento às necessidades das pessoas que perecem. Mas parece que a gente, enquanto cristão, se esqueceu. O Pacto de Lausanne firmou, naquele momento, um pacto entre os cristãos de uma vida simples, um compromisso evangélico com a vida simples. Mas nós nos esquecemos, porque nosso coração caído tem desejado, tem amado cada dia mais o dinheiro. Nosso coração tem buscado servir ao Deus da riqueza e não ao Deus de Israel, não ao Deus verdadeiro, o Deus que tem todos os bens, mas os bens para que a gente possa abençoar outras pessoas. Que a gente possa usar também para o nosso prazer, mas que isso não seja o principal foco, que isso não seja o desejo do nosso coração. E o Pacto de Lausanne foi tão forte e impactante que influenciou um dos grandes engenheiros e administradores da Inglaterra, chamado Dan Dehaene, a escrita do nome dele. E esse cara, que era um dos grandes administradores, um dos grandes engenheiros, fez uma das maiores construções da Europa, túneis que ligavam a Inglaterra, a França, a Espanha, grandes pontes.
esse cara decidiu deixar o seu emprego, deixar o mundo corporativo, não porque ele entendia que o mundo corporativo era errado, não porque ele entendia que não poderia exercer o seu ministério dentro do mundo corporativo. Não por isso. Mas porque ele entendia que no mundo corporativo ele serviria muito menos às pessoas. O chamado dele específico era para um povo asiático. E ele deixou sua vida na Europa para servir a missões na Ásia. E graças à ação de Deus na vida daquele homem, boa parte dos povos asiáticos foram alcançados pela vida desse homem. Um homem que deixou o seu mundo corporativo, um homem extremamente rico, e que dedicou sua riqueza à vida dos que precisavam. E graças à ação dele, à ação de Deus na vida dele, outras pessoas foram impactadas. E nós, o que temos feito para buscar a justiça de Deus? Nós temos sido pessoas, temos buscado a justiça de Deus, um Deus justo, um Deus que quer de fato que as pessoas vivam bem com sua criação, que as pessoas tenham de fato o que vestir, o que comer, nós temos sido egoístas, insensatos, buscado o nosso próprio prazer, assim como os hedonistas que nós lemos em Tiago 4. Nós temos sido hedonistas, buscando meramente o nosso próprio prazer. Nosso prazer tem sido um fim na nossa realidade. Nosso prazer tem sido a principal finalidade da nossa vida. Ou nós temos tido prazer em ajudar o próximo, em buscar a justiça de Deus e o reino de Deus. Essa é a principal reflexão que a gente deve fazer nessa noite e na nossa vida. Nós temos servido ao Deus verdadeiro ou nós temos servido à riqueza, nós temos servido aos bens. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, que a gente possa hoje refletir sobre quem tem sido o Deus de nossas vidas. Que a gente possa refletir hoje e não amanhã. Que a gente possa, de fato, pensar em quem temos servido. A Deus ou a Mamon. Que nossos bens sirvam para a gente desfrutar em paz, com alegria, sem ser enfadonho. E que a gente possa, através desses bens, abençoar também outras pessoas. Que Deus continue em nossos corações, trazendo tranquilidade, trazendo paz e, principalmente, a vontade de contribuir com generosidade. Oremos. Pai, louvamos o Teu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Louvamos o Teu nome por Tua palavra, que é acessível para a gente. Continuamos louvando o Teu nome, te suplicando, ó Pai, que o Senhor trabalhe no nosso coração, em nossa mente, que a gente possa, ó Pai, ter um coração mais generoso, a mente transformada pelo Evangelho, que a gente deixe, Senhor, de ser egoísta, de ser o hipócrita acumulador de bens para uso próprio, mas que a gente possa ser um servo de Deus, que tem bens, mas para servir as pessoas, para servir ao reino, para buscar a justiça, para buscar o crescimento, a evangelização, o alcance dos pobres, o alcance das pessoas que precisam. Transforma em nosso coração, dá-nos amor por tua missão, dá-nos amor pelas pessoas. É tudo isso que nós te pedimos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, agradeço a vocês por estarem conosco durante esse dia, segundo dia do mês da Juventude Batista, e convido aos irmãos a estarem participando de todas as nossas outras programações. Durante o mês, a gente vai ter na quarta-feira algumas outras atividades, e o Felipe vai falar um pouquinho para vocês as demais atividades que teremos nesse mês. Eu só passo para convidar os irmãos, reforçar esse convite. Participe com a gente na quarta, nos sábados e no domingo. Um abraço e até mais. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do
pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. É tão difícil de entender a morte de Deus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que ele passou comigo e por você. A morte o amor de Jesus, mas ele venceu e ele nos ensinou que tudo passará e realmente irá contar. É o amor.
Bom, irmãos, estou aqui de volta já. Como o irmão Pedro Ferrão falou, vou passar aqui as programações para os irmãos. Às quarta-feiras vai estar ocorrendo a nossa reunião normal, porém vai ser na plataforma Google Meet. Se você tem o desejo de participar nessas quarta-feiras, só entrar em contato com a gente, com o nosso Instagram, @jubajaicós. Eu não sei se ela vai conseguir deixar em algum canto da tela, mas enfim. Ou entrar em contato no WhatsApp com alguma pessoa da diretoria da Juba, se você conhece alguém, ou entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, se você me conhece, enfim. Ou com alguma das pessoas que estiveram aqui. E antes de terminar aqui, tem algumas pessoas que ficaram com a gente até o final: o irmão Aleph Carvalho, Matheus Lima, Ana Valões, Glorinha Silva, o irmão Pedro Ferrão, que era o que estava trazendo a palavra, a irmã Francilene Coutinho, a irmã Érica Ferreira, a irmã Paloma Alves, o irmão Bruneilson Souza, Isabela Stephanie, a irmã Grace Franco, Ingrid Cláudia, Moisés Ferrão, que eu fiquei sabendo que é o pai do irmão Pedro, e foram esses, e tem alguns que estão pelo Facebook, que é a Isabela Stephanie, que acho que ela estava aqui também, Tawane, Linda, Marinete, Neide Ribeiro e Tatiana. Quero agradecer muito a vocês que continuaram no começo até o final. E é isso, irmãos. Espero que que a palavra de Deus tenha feito morada no coração de vocês. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida em relação às programações, entre em contato comigo ou com qualquer outra pessoa que nós iremos passar de tudo direitinho, viu? Obrigado.